Ok, pessoal? Retomando aqui a nossa aula de estruturas de repetição, ficou para vocês resolverem aqui o desafio, né, sobre teste no início, estrutura de repetição com teste no início. Então o desafio era: escreva um algoritmo que receba um conjunto de valores inteiros e positivos. Para encerrar a entrada de dados, deve ser digitado um valor negativo. Eu espero que vocês tenham tentado fazer e apresento a vocês a minha solução, tá? Olha só, aqui na linha 1 inicializa o algoritmo, na linha 10 finaliza, na linha 2 eu crio a variável, é o meu bloco de variáveis, né? A linha 3 é o momento que eu crio a variável valor. Aí essa variável valor eu inicializei ela com valor 0, tá? É que é essa variável que vai guardar para mim os valores que a pessoa vai ficar digitando, beleza? Enquanto, aí eu coloco aqui a minha condição: enquanto o valor for maior ou igual a 0, enquanto isso aqui for verdadeiro, ou seja, enquanto os valores forem positivos, forem maiores que 0 ou igual a 0, eu vou imprimir a mensagem entre com o valor inteiro e vou capturar o que a pessoa vai digitar. Beleza. Aí olha só, a condição para que o código, o algoritmo encerre, está bem aqui, ó. Para encerrar a entrada de dados, deve ser digitado um valor negativo. Como é que eu verifico se o valor é negativo? Se ele for menor que 0. E aí eu estou checando aqui, ó, se for maior ou igual a 0, quer dizer que é valor positivo, né? Então, enquanto for digitado um valor positivo, ou 0, ele fica aqui no laço. Aí observa só, que de cara, ó, coloco aqui o valor igual a 0, e aí de cara ele já testa se o valor é maior ou igual a 0. Como eu coloquei aqui maior, aliás, é 0, então quando ele testar aqui o valor é maior ou igual a 0, vai dar verdadeiro. Por quê? Porque o valor é 0. Então 0 é igual a 0. Beleza. Aí ele entra, pede o valor para a pessoa digitar. Quando a pessoa digitar, ela digitar, por exemplo, 35. Aí ele vai perguntar: 35 é maior ou igual a 0? Sim, verdadeiro. Então ele entra novamente, vai iterar novamente. Beleza. Aí a pessoa digita aqui, por exemplo, 2. Aí ele vai e pergunta: 2 é maior ou igual a 0? Sim. Então entra no laço, vai iterar. Aí ele vai perguntar, vai colocar entre um valor inteiro. Aí a pessoa digita lá menos 1. Aí ele vai perguntar: menos 1 é maior ou igual a 0? Aí vai dar falso, porque aí agora já é um valor negativo. Então ele sai do laço, termina o algoritmo, ok? Aí olha só, agora a gente vai falar sobre um teste, a história de repetição com um teste no fim, tá? Esse carinha aqui, ele também é chamado de faça enquanto, tá? Ou alguns autores chamam de repita até, tá? O faça enquanto é uma estrutura recomendada quando o número de repetições for desconhecido também, tá? Assim como o enquanto, o faça enquanto também é recomendado para quando eu não sei quantas vezes vai executar, sendo necessária uma chave, uma condição, um teste para interromper a repetição, beleza? Então ele parece muito com o enquanto. Aí vocês podem estar se perguntando, né? Bem, mas já que ele vai executar N vezes, né, digamos assim, eu não sei qual é o valor de N, qual vai ser a diferença do faça enquanto para o enquanto? Qual a diferença entre o faça enquanto e o enquanto? Essa estrutura testa a condição no final, beleza? Ou seja, ela executa o trecho que irá repetir pelo menos uma vez. Vocês devem ter notado que o enquanto, ele primeiro testa para depois executar. Então, como eu tinha explicado, existe a possibilidade do bloco de instruções do enquanto nunca ser executado. Que situação seria essa? Se a condição, na primeira vez que o laço for executar, se nesse momento, na primeira vez, o teste der falso, a condição for falsa, então ele não executa. Já o faça enquanto, ele pelo menos executa uma vez. Por quê? Primeiro ele vai executar, depois ele testa se a condição é verdadeira. Se der verdadeira, ele volta para o laço, vai iterar.
Se não, ele sai do laço e aí termina a execução do laço de repetição, beleza? Então essa é a diferença principal entre o enquanto e o faça enquanto. Qual é a diferença? O enquanto, aliás, o faça enquanto, ele garante a execução de pelo menos uma vez o bloco de instruções, certo? E o enquanto, pode ser que ele não execute nenhuma vez o bloco de instruções se a condição for falsa na primeira vez que ele for iterar, tá? Essa é a principal diferença entre eles. Olha só como é que vai ficar no pseudocódigo. Eu tenho aqui a palavra faça, aí abro e fecho as chaves, tá? E aí eu coloco aqui a palavra enquanto e especifico qual é a condição para parar, tudo bem? Então aqui está o bloco dele, né, com chaves, faça, aí está o bloco, enquanto e a condição, beleza? A condição fica entre parênteses, tudo bem? Assim que a gente vai escrever nos nossos pseudocódigos. Aí aqui eu tenho um exemplo, tá? Aquele exemplo lá do bocejo. Então nesse caso aqui, ó, naquele caso, no exemplo anterior do enquanto, se a pessoa não tivesse visto ninguém bocejar, ou seja, se a variável ver bocejo já fosse falsa, ele nem executava o bocejo, né? Nem imprimia bocejando. Já nesse caso aqui, ó, eu criei uma variável lógica bocejo, e aí, lembra, ele garante que vai executar pelo menos uma vez. Então, ele faça, o que ele faz aqui? Primeiro imprime, bocejando. Aí, depois ele vai testar, bocejando, ver bocejo é verdadeiro? Se sim, aí ele volta para a iteração, volta para o laço, tá? Se der falso, aí termina a execução do laço de repetição. Olha aqui o diagrama. Tem o início, aí ele lembra que primeiro ele executa, né? Então começou o laço, começou o algoritmo, ele executou as instruções, depois ele pergunta, pode continuar? A condição é verdadeira? Se sim, aí ele volta a executar as instruções. E aí testa novamente. Deu verdadeiro? Sim. Ele volta a executar as instruções. Aí ele testa. Deu verdadeiro? Sim. Volta a executar as instruções. Aí ele testa. Deu verdadeiro? Não. Deu falso. Então ele sai do laço de repetição e nesse caso aqui terminaria o algoritmo, tá? Olha só, uma curiosidade. A linguagem Python, ela não tem uma estrutura faça enquanto. A gente tem que adaptar o faça enquanto no Python, tá? Linguagens, por exemplo, como a linguagem Java, ele tem a estrutura faça enquanto. Lá em Java é a estrutura do while, tá? Do while. Já o Python não tem. Então no Java a sintaxe parece muito com essa aqui, né? Seria do, aqui o verbo fazer, e o while enquanto. E aí passa a condição. Mas no Python não tem. Então como é que a gente vai fazer isso em Python? Em Python a gente vai fazer o seguinte, olha. Eu tenho aqui a minha variável booleana, que eu chamei de true, tá? E aí, pessoal, a gente vai usar o while aqui para, digamos que, simular o nosso faça enquanto, beleza? Então, a gente vai criar, amar lá no final, uma condição para forçar ele a parar, beleza? O que vai acontecer aqui é o seguinte, esse while, ele sempre vai ser true aqui no começo, tá? Quando a gente quiser simular o faça enquanto no Python, o while ele vai começar já sendo true, tá? Como vocês podem observar aqui, ó, o ver bocejo já é true. Então quando eu testo aqui o while ver bocejo, ele já começa como sendo verdadeiro, né? Então while true, ou seja, sempre ele iria executar aqui para sempre, né? Ele sempre vai ver bocejos. Ver bocejo sempre seria verdadeiro, considerando só essa primeira linha aqui, né? Então sempre vai ver bocejo. While ver bocejo, ele ficaria executando esse bloco de códigos aqui. Ou seja, nesse caso aqui, como ele já é verdadeiro, então ele executa, certo? Aí ele vai imprimir aqui, bocejando, aí vai botar true, né? Tem bocejo. Aí ele vai perguntar para a pessoa, viu o bocejo? 0 para não e 1 para sim. Aí nesse caso aqui eu converti para inteiro, né? Que a pessoa vai digitar, que eu pedi um numeral. E aqui aí eu vou testar se foi 0, que a pessoa digitou, se não viu, ou se foi 1, né? Se foi 1 nesse caso aqui, se ele viu vai ser 0, né? Se der verdadeiro, perdão, aqui é o seguinte, né? Se der 0, se a pessoa digitar 0, é porque ela não viu o bocejo. Então eu estou perguntando, se viu for não, ou seja, se a pessoa não viu o bocejo, aí eu passo o valor falso para o ver bocejo,
Então a partir de agora, se a pessoa não viu o bocejo, ela me disse aqui, não viu o bocejo, 0. Se ela não viu o bocejo, então eu tenho que botar falso no bocejo, né? Beleza, botou falso. Aí eu vou testar, aqui chega a minha condição. Então observa que ele já imprimiu aqui o bocejando, já executou a primeira vez as instruções. Ele sempre garante que vai executar pelo menos uma vez. Aí nesse caso, eu já botei falso aqui, né? Aí ele vai perguntar aqui, ó, no final, a condição. Ver bocejo é igual a falso? Verdadeiro. Né? Ver bocejo, acabamos de setar como falso aqui, ó. Então isso aqui vai dar verdade. E aí o que eu faço? Break. E aí te lembra que foi que eu falei sobre o que era o break? O break ele forçava a parar o laço de repetição. Todo, ele aborta todo o laço. Então como eu botei um break bem aqui, então ele vai forçar que esse laço termine. Certo? Então na primeira vez ele executa o print, pergunta para a pessoa se ela viu o bocejo. Se ela disser que viu, né, botou o número 1 aqui, ó, aí esse viu não vai ser igual a 0, vai ser 1, então vai dar falso. Então ele não vai mudar o valor do bocejo, que a pessoa vai ver bocejo ainda vai ser true. Esse teste, ver bocejo é igual a falso, vai dar falso, né? Então ele não vai executar essa linha se a pessoa tiver digitado 1, certo? Então, ele volta para o laço. Ver bocejo é true, ele executa tudo de novo. Enquanto a pessoa estiver digitando 1, dizendo que viu o bocejo, ele continua no laço. A partir do momento que a pessoa disser que não viu mais o bocejo, então nós iríamos trocar essa variável aqui para falsa. E aí aqui, quando eu testasse se ela já é falsa, eu iria forçar a interrupção do laço, tá? Uma observação. Essas variáveis aqui, ó, que a gente está usando como objeto de teste, né, elas são chamadas de flag. Flag seria uma bandeira, tá? Ou seja, é o meu indicador. Estou levantando a bandeira ali, né? Olha, aqui termina, vai terminar, beleza? É a minha flag. Essa variável que serve de teste, tá? Ela é a minha flag, tudo bem? Então, essa aqui, o ver bocejo é a minha flag, tá? Quando a gente estava falando do while lá no nosso teste aqui, ó, no desafio, o valor era a minha flag, tá? É essa variável que está sendo testada aqui, ela é a minha flag. E aí eu deixo esse desafio para vocês tentarem fazer aí, beleza? Dá uma pausa no vídeo agora, tenta resolver esse desafio, já a gente continua. Bem pessoal, esse aqui era o desafio para vocês resolverem, né? Escreva um algoritmo que receba números inteiros positivos, imprima o quadrado de cada número até entrar o número múltiplo de 6, e imprimindo também o quadrado do múltiplo de 6. Então observa só, a questão pede para que a gente peça para o usuário digitar vários números inteiros. Então, descartado, o laço para, porque lá eu preciso saber quantas vezes vai executar. E eu não sei dizer quantos valores o usuário vai digitar. Então, o laço para está descartado. Aí me restam o laço enquanto e o faço enquanto, né? Aí atentem-se a essa parte que diz o seguinte, ó, imprima o quadrado de cada número até entrar um número múltiplo de 6. Beleza, isso aqui é a minha condição de parada. Quando eu digitar um número que for múltiplo de 6, eu tenho que parar. Aí ele diz assim, ó, imprimindo também o quadrado do múltiplo de 6. Então, ele quer que, quando a pessoa digite o número, se for um múltiplo de 6, ele tem que calcular também o quadrado desse número, depois encerra o programa. Aí, pensem, se eu usar um laço while, um laço enquanto, corre o risco de logo de cara a pessoa digitar um número que vai ser múltiplo de 6, certo? Se isso acontecer, ele já vai encerrar o programa, porque essa é a condição de parada, até entrar um número múltiplo de 6. Então se a pessoa digitar logo 6, 6 é múltiplo de 6, certo? Então ele já vai parar, ele nem vai fazer o cálculo do quadrado, ele tem que calcular o quadrado. Então eu preciso de uma estrutura de repetição que garanta que vai executar pelo menos uma vez o programa. Que estrutura é essa? O faça enquanto, que é a estrutura com teste no final. Essa aqui é a minha solução. Aqui eu tenho início e fim, a variável inteiro, valor, inicializei o valor com 0, e aqui eu começo meu laço, faça enquanto, beleza? Aí que eu coloquei meu teste, ó. Enquanto o valor que for digitado for diferente
de 0, tá? Então, enquanto for diferente de 0, eu posso continuar meu laço de repetição. Quando a pessoa digitar um valor que for múltiplo de 6, ou seja, quando eu dividir por 6, o resto da operação der 0, foi igual a 0, então isso aqui já vai dar falso, então ele sai do laço, ok? Então ele vai imprimir lá, ó, quando ele entrar logo de cara, eu posso digitar o 6, e mesmo assim, 6 múltiplo de 6, mesmo assim ele vai calcular, vai levar ao quadrado e depois encerra. Então ele vai garantir que vai executar pelo menos uma vez. Tá? Se a pessoa digitar um valor que não é múltiplo de 6, ele executa normalmente. Tá? Aí só vai parar quando for múltiplo de 6. Tá? Beleza? Então nesse caso, ó, eu garanto que ele vai executar pelo menos uma vez, fazendo os cálculos que a questão me pediu. Certo? Então quando der falso aqui, quando for múltiplo de 6, aí ele sai do laço e termina o algoritmo. Beleza? Agora, pessoal, chegou a hora de vocês fazerem exercícios, certo? Hora de aquecer. Vocês já podem fazer as questões da questão 81 até a questão 138 da nossa lista de exercícios. Tudo bem? Na próxima aula, a próxima aula de conteúdo, certo? A gente vai estudar a construção de módulos. Até então a gente tem criado nossas ou funções, né? A gente tem usado muitas funções, função print, função input, funções para converter inteiros, né? Só que, será que eu posso criar a minha própria função? Pode. E aí na próxima aula a gente vai ver como criar funções, beleza? Essas foram as referências da nossa aula. No próximo vídeo a gente começa a resolver algumas questões da nossa lista. Até lá.